Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs, falando da minha gelada Porto Alegre. E hoje nós vamos debater um assunto que não é o mais fácil do mundo, né? Vamos debater quarterbacks, né? Então tá na hora de a gente lançar o nosso ranking anual dos melhores quarterbacks da NFL, do pior até o melhor. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Antes de eu começar aqui a debater os melhores quarterbacks, na verdade, hoje, os piores quarterbacks da NFL, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber um vídeo sempre que a gente largar algum conteúdo novo. Deixa um like, deixa um comentário, eu tenho vindo aqui nos comentários aqui embaixo debater com todo mundo que deixa uma mensagem para a gente ampliar essa comunidade do futebol americano no Brasil, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aos piores quarterbacks dentro daqueles que a gente imagina que serão os titulares da NFL na próxima temporada, né? E antes de dizer o primeiro nome para vocês, acho que é legal trazer um pouco de conceito, né? Por que a gente chegou nesses nomes, né? Então, a ideia basicamente é você ranquear com base em disponibilidade, então o fator lesões contou aqui, vitórias, acho que pesa um pouco o fato de ser um quarterback vencedor, especialmente se ele acaba sendo capaz de carregar o seu time nas costas, né? Entra também uma questão óbvia de habilidade, progressão de leituras, capacidade de conectar passes mais difíceis, às vezes de resolver jogadas que outros quarterbacks não fariam, né? Então, bora pro nosso número 32, né? E aqui é uma dúvida, na verdade, porque ninguém sabe quem vai ser o quarterback titular do Seattle Seahawks. Mas tanto Geno Smith, que é a minha aposta para QB titular, quanto Drew Lock, qualquer um desses dois, se for escolhido titular, ele vai ser o pior quarterback titular da NFL. Né? Então eu vou comentar os dois rapidamente para vocês. O Geno Smith é um quarterback um pouco mais experiente que o Drew Lock, né? Mas é um jogador que ele nunca conseguiu se desenvolver. Ele veio de um draft que não tinha muito talento na posição, parecido com esse último draft de quarterbacks. E ele acabou nunca conseguindo se estabelecer na posição como um verdadeiro QB titular na liga, né? Eu acho o Geno Smith um jogador que ele demora a progredir nas leituras, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de sair do seu alvo número 1 designado na jogada, e isso às vezes acaba trazendo um pouco de pânico ali dentro do pocket, né? Então acho que isso é um grande problema para ele, que até consegue de repente alguma vitória ou outra lá em Seattle, mas vai depender muito de uma defesa e de um esquema que proteja bastante ele. O Drew Lock, por sua vez, é um jogador que ele apresenta muitas dificuldades em conectar passes um pouco mais longos, né? Se elogiava muito lá no tempo dele no Missouri que ele conseguia lançar muito longe a bola, mas isso não tem muita precisão. Ele é um quarterback que tem muita força no braço, mas ele não consegue botar um ball placement, né? O local onde ele manda a bola geralmente acaba não sendo o ideal. A gente viu o Denver Broncos sofrendo bastante nas mãos dele, então por isso que tanto Geno Smith quanto Drew Lock seria o pior quarterback titular da NFL, aí o Seattle Seahawks que acaba escolhendo. O camisa número 31, né, ou melhor, o nosso número 31 aqui do ranking, é um quarterback que já foi titular, já foi esperança de franquia, já foi draftado super alto no draft, mas hoje ele é um jogador que apresenta um pouquinho mais de problemas do que soluções, né? O Marcus Mariota, quarterback projetado para ser o titular lá no Atlanta Falcons. O Mariota foi selecionado muito alto no seu draft, foi a escolha número 2 geral, atrás somente do Jameis Winston, que também vai aparecer aqui no vídeo em algum momento. E o Mariota, ele hoje enfrenta um quadro de muitas lesões, né? Ele passou 2 anos com Las Vegas Raiders, sendo backup de Derek Carr, e nos 2 anos ele perdeu boa parte da temporada por conta de lesões, né? Na última temporada, inclusive, foi bastante marcante aquilo, porque ele entra no jogo número 1, né, da temporada contra o Baltimore Ravens, faz um read option, que era a grande função dele em Las Vegas, né? Dá uma arma a mais no jogo terrestre que o Carr não consegue entregar, e ele sofre uma lesão correndo, né? Então ele ganha 40 jardas com as pernas, sofre uma lesão e para por algumas boas semanas. Então eu fico com muitas dúvidas se o Marcus Mariota vai conseguir ser titular nas 17 semanas dos Falcons, e não falo nem por desempenho técnico, mas por uma capacidade de se manter saudável, e isso é um fator que pesa muito na minha avaliação. O jogador tem que estar em campo, e às vezes jogadores que não são tão badalados ou não são tão produtivos acabam sendo melhores para o seu time justamente porque eles estão lá.
enquanto que as grandes estrelas acabam se machucando bastante, né? E o Mariota, eu acho que ele vai ter alguns problemas graves ali em conectar passes um pouquinho mais longos, né? Apesar dele ter duas boas armas, jogadores fortes na figura do Drake London, selecionado no último draft, e obviamente do Kyle Pitts. Eu acho que é um jogador que pode até conseguir alguns bons jogos, mas no geral vai ficar devendo, e eu fico muito preocupado com a saúde dele ali para esse desenvolvimento do time do Atlanta Falcons, né? Então o Marcus Mariota acaba sendo o número 31, e é uma pena, é um jogador do qual se esperava demais quando ele saiu da universidade, e infelizmente ele acabou nunca conseguindo entregar isso. Número 30 da nossa lista aqui é um quarterback que eu nem sei se vai ser titular, mas eu vou colocar aqui por via das dúvidas, né? Eu tô falando do Trey Lance, né? O escolhido, o novo queridinho de Kyle Shanahan no San Francisco 49ers. Poxa, Fábio, mas número 30? Tão longe assim? O Trey Lance nunca jogou na NFL, né? Ele nunca teve o peso de ser o titular. Ele sabia qualquer erro que ele tivesse. O Jimmy Garoppolo, que já chegou em Super Bowl, já foi campeão, né, quando estava com os Patriots. É um jogador que já chegou em finais de conferência. Acabaria assumindo e talvez limpando a barra. Então eu vejo que o Trey Lance ele não está pronto, e as notícias que vêm de São Francisco é de que a comissão ela está bastante decepcionada com o nível de evolução do Trey Lance. É um jogador que no tape dele do college já mostrava algumas dificuldades de conectar passes curtos, isso é uma coisa que me preocupa, e também ele tinha uma vontade muito grande de tentar atravessar os jogadores de defesa correndo com a bola. E isso é um problema, porque na NFL os linebackers e os defensive linemen eles são extremamente agressivos, né? Então um jogador que é um quarterback ele não deveria se expor tanto assim. Sei que Josh Allen, por exemplo, faz isso, Cam Newton fazia muito, mas tem uma diferença de tamanho aí, e eu vejo que o Trey Lance ele deveria se proteger um pouquinho mais. Um jogador que demonstrou algumas boas jogadas, mas eu espero que o peso de ser titular talvez até ajude ele a se desenvolver, mas vai depender bastante daquele esquema fantástico do Shanahan de bloqueios para que ele não seja um desastre e acaba comprometendo a temporada dos 49ers. O Jimmy Garoppolo vem voltando de lesão, não sabe se vai ficar na franquia até o início da temporada, mas acho que o Trey Lance acaba que tem sido um erro, assim, foi um erro do Shanahan, pelo menos até esse momento, e os 49ers pagaram muito caro por isso, talvez paguem ainda mais caro, sem tantas escolhas de draft pela frente. 29 é mais um jogador que deve começar a temporada como titular e perder a posição ao longo do ano, mas esse acho que por desempenho técnico mesmo. Eu acho que o Mitchell Trubisky lá no Pittsburgh Steelers vai simplesmente esquentar o lugar do Kenny Pickett, que foi selecionado na primeira rodada do último draft. E o Mitchell Trubisky, na verdade, é um jogador que tem muitas falhas de consistência. Eu acho que o grande problema dele em Chicago foi justamente apresentar uma consistência. Tinha um jogo bom, 2 jogos bons, e aí simplesmente vinha um desastre, um jogo horrível, outro muito ruim, e às vezes ele conseguia variar muito dentro das próprias partidas. Então ele tinha um drive muito bom, ou uma jogada muito boa, seguida de um desastre, de uma interceptação ridícula, ou de alguma jogada que acabava comprometendo não só aquele drive ou aquela partida, mas o anímico do time, né? O time ele depende do quarterback e ele deposita muito no quarterback. Se esse jogador sempre falha nos momentos de decisão, isso acaba pesando demais e o grupo perde a fé naquele jogador, naquele time, naquele sistema. O Trubisky ele foi selecionado extremamente alto no seu draft e acabou nunca correspondendo, e ainda pro azar dele, 2 grandes jogadores, falando dentro de campo pelo menos, saíram logo depois dele na figura do Deshaun Watson e do Patrick Mahomes, deixando bem claro, jogadores excelentes dentro do campo, especialmente no caso do Deshaun Watson. Número 28 da nossa lista é um jogador que está praticamente na sua última chance na NFL. Não sei se não é NFL, mas com certeza no New York Giants, o sucessor de Eli Manning. É quase uma heresia dizer isso, mas Daniel Jones é o número 28 aqui da lista. E qual é o grande problema que eu vejo no Daniel Jones? Ele é um jogador que ele não consegue proteger a bola. Ele não consegue proteger a bola. E eu me lembro perfeitamente de um jogo contra o Pittsburgh Steelers. Acredito que tenha sido na temporada 2020. Os Giants vinham apresentando uma bela de uma partida, talvez tenha sido inclusive na semana 1. E pareciam que iam vencer uma equipe muito mais forte, uma equipe com uma defesa muito firme. Os Giants jogando uma belíssima partida, até que o Daniel Jones ele faz um scramble pro lado esquerdo, ele sai com a bola correndo pro lado esquerdo para fazer um lançamento e ele entrega a bola nas mãos do defensor. E aquele lance ele acabou com o anímico dos Giants. Eu falei agora de psicológico, com o Trubisky, isso vale muito pro Daniel Jones também. A franquia não entregou armas suficientes, a franquia não entregou uma linha
ofensiva, ok, mas quando vem alguém pra cima de você no pocket, abraça a bola, pelo menos protege ela, né? O Daniel Jones acaba comprometendo demais em turnovers, e acho que tem a última chance dele nos Giants agora com a chegada do Brian Daboll. E eu espero que ele jogue muito melhor esse ano, mas não sei se vai ser o suficiente para que ele fique mais alguns anos lá no time, no lado azul de Nova York. Nosso número 27 é uma das gratas surpresas que a gente teve nos últimos anos na NFL na posição. Não é um jogador craque, não é um jogador que a gente pode pensar em Hall da Fama, mas é um jogador que é legal de ver se desenvolvendo na NFL. O Davis Mills, lá do Houston Texans, né? O sucessor do Deshaun Watson, acabou chegando meio que de paraquedas, assumiu a posição de quarterback e teve algumas belas partidas, né? Enfrentou muito bem a defesa do Bill Belichick, que acaba sendo sempre sensacional contra quarterbacks calouros, né? Mas ele foi muito bem naquele jogo e acho que deixou uma marca positiva, assim. Os Texans, eles conseguiram estar numa posição boa bastante para dar uma nova chance, dar mais um ano para esse jogador, para ver como ele se desenvolve, como que ele apresenta um segundo ano e ver se de repente ali não tá o segredo para um sucesso futuro, né? É um jogador que ele conta com a experiência do Brandon Cooks e com alguns bons calouros ali. Eu particularmente gosto bastante do Matt, que veio de Alabama, e acredito que é um jogador que ele possa se desenvolver, possa mostrar um pouquinho mais. Quem sabe, por que não, garantir a vaga de titular de vez do Houston Texans, que provavelmente vai ter aí bons drafts pela frente na posição mais alta, para de repente montar novamente uma equipe muito forte, que nem foi o início da década passada. Na posição de número 26 do ranking, eu trago mais um segundo-anista, mais um jogador que veio do draft passado, no qual se depositou bastante esperança e talvez que ele seja o grande ponto de mudança lá no New York Jets, né? O Zach Wilson. O Zach Wilson era um jogador que me preocupava um pouquinho no college, justamente pelo mesmo motivo do Trey Lance, né? Ele não conseguia conectar passes curtos com consistência. Pro azar dele, ele foi selecionado por uma franquia que tem como base jogo terrestre e passes curtos, né? Então eu acho que esse match acabou não sendo muito bom, esse fit de esquema acabou não sendo muito bom para a melhor parte do jogo do Zach Wilson, que é justamente largar o braço em profundidade. Eu acho que ele foi muito bem, conectou alguns passes bem interessantes com o Corey Davis nessa situação, e o Zach Wilson é mais um jogador que precisa demonstrar consistência. Não adianta fazer bons drives, boas partidas contra o Tennessee Titans, que tem uma defesa bem agressiva e foi bem consistente na última temporada, e você acabar não conseguindo repetir ou lançando 4 interceptações em um tempo ou em um jogo contra o New England Patriots. Então, assim, eu vejo que é um jogador que talvez ele não tenha ficado no melhor fit de esquema, mas que possivelmente com adaptações tanto por parte do seu coordenador ofensivo quanto por parte dele na forma de ler o jogo, na forma de se portar dentro de campo, é um jogador que pode sim render, né? O time draftou já linha ofensiva bastante nesses últimos anos, então Elijah Vera Tucker, Mekhi Becton, todos os jogadores de primeira rodada focados para que o Zach Wilson pudesse se desenvolver, né? Alguns jogadores obviamente draftados antes dele para que já estivessem lá quando chegasse o quarterback do futuro. E agora veio, no último draft, veio o seu recebedor número 1, né? Vai ser de Wilson para Wilson, então eu tô botando uma certa fé de que o Zach Wilson vai evoluir e quem sabe seja um dos jogadores que a gente possa prever para estar no nosso top 20 do ano que vem, por que não? Né? Aproveitando, falando de Jets, já deixo aqui um abraço gigantesco pro José Ferraz, que eu tô substituindo aqui no ranking de quarterbacks, né? Uma missão difícil falar de QB depois do Zé, mas a gente vai tentar o nosso melhor sempre. 25 da lista é mais um jogador lá da AFC East, né? O quarterback do Miami Dolphins, que recebeu um brinquedinho muito interessante lá de Kansas City, né? O Tua Tagovailoa, que agora tem Tyreek Hill e Jalen Waddle, né? A dupla de recebedores mais rápidos da NFL, muito possivelmente sejam jogadores mais rápidos para desenvolver rotas, para fugir da marcação, e agora tudo vai depender se o braço Tua vai ser capaz de fazer esse lançamento, né? Que é a grande questão. Será que o jogador ganha 40 jardas nas pernas e tem que voltar 20 para receber? Seria meio ruim, né? O grande problema do Tua qual é? É justamente o desenvolvimento de um jogo consistente, é o desenvolvimento de uma partida em que ele assuma a condição de QB e lidere o seu ataque. O Tua não tem armas ruins,
né? Mesmo antes da chegada do Tyreek Hill, ele contava ainda com o Mike Gesicki, que é um excelente tight end. A linha ofensiva realmente era muito ruim, que prejudicava o jogo terrestre. Eu acho que a ideia do Dolphins é ser um pouquinho mais equilibrado esse ano, tirar um pouco o peso dele através do jogo corrido e fazer ele brilhar quando o time tiver que passar a bola. Isso vai acontecer? Eu não sei. Acho que o Tua tem armas para isso, acho que ele tem capacidade para fazer o jogo correr, correr conforme ele queira que corra, mas ele é um jogador que tem que se provar. Se esperava muito dele saindo do college, mesmo após algumas lesões graves que ele acabou sofrendo lá nos tempos dele de Alabama, mas o Tua tem que entregar mais. A verdade é que é um jogador que talvez esteja mais ou menos no mesmo parâmetro do Daniel Jones, apesar de ter recebido menos oportunidades. Talvez seja a última chance que esse jogador tenha, porque agora ele tem um recebedor top 5, top 10 da NFL, como você quiser, e tem um excelente jogador que está saindo do seu primeiro ano na figura do Jalen Waddle e chegando aí para compor uma dupla extremamente perigosa. Se os dois estiverem marcados, o Gesicki ainda pode explorar o meio e esse time fica extremamente perigoso. O Tua é outro jogador que tem um potencial gigantesco para subir na nossa lista, mas ele vai precisar ser mais consistente. Ele vai precisar vencer em Foxborough, vai precisar desafiar o Buffalo Bills, e eu honestamente não sei se ele é capaz de fazer isso. Número 24, e aí vem uma aposta minha e um pouco de carinho demais, que eu não deveria ter para um jogador de Ohio State, diga-se de passagem, Como um torcedor de Michigan, eu não tenho orgulho desse sentimento, mas eu aposto bastante no Justin Fields, lá, o quarterback do Chicago Bears. Acho que ele foi muito sabotado, esse é o termo mesmo, ele foi muito sabotado pela comissão técnica anterior e é um jogador que tem um potencial imenso, Um jogador que consegue correr, consegue conectar passes em profundidade, ele consegue conectar passes curtos, só que ele não tem talento ao redor, O time de Chicago é um time que ainda está em construção. Acho que o Justin Fields vai ter que se desenvolver mais rápido do que os seus pares de draft, pelo menos, porque é um jogador que talvez tenha menos talento ao redor. Ele não tem, por exemplo, o Brandon Cooks, que tem o que o Davis Mills tem. Ele não tem uma linha ofensiva bem formada, que nem o Zach Wilson tem. E é difícil ver esse jogador se desenvolvendo, mas ele vai ter que fazer isso absolutamente sozinho, com uma comissão técnica nova, e eu quero ver o Justin Fields realmente mostrando o que ele mostrou em Ohio State, Ele desafiou algumas partidas em Ohio State que foram realmente fantásticas, em que ele mostrava esse quesito de liderança, essa capacidade de liderar o seu time, de liderar um ataque e desafiar qualquer defensor para chegar na end zone. Eu não sei se a divisão ela é o ideal para fazer isso, Os Bears talvez sejam o pior time no papel, mas cabe ao Justin Fields se desenvolver e mostrar que ele é capaz. Número 23, já se encaminhando para o final do nosso vídeo aqui, é uma caixinha de surpresas, O Jameis Winston é um jogador extremamente dinâmico e é extremamente divertido de assistir ele se ele não joga para o seu time, Ele hoje é o quarterback titular do New Orleans Saints, que é um peso gigantesco, Muito ruim você ter que substituir Drew Brees. Mas o Jameis Winston ele começou muito bem a última temporada, até sofrer uma lesão num lance bastante feio, que a perna dele acaba ficando presa e o corpo gira sobre o joelho. E ele vinha muito bem, mas isso acabou pausando o seu ano lá no Saints. É um jogador que eu vejo que tem um potencial bem legal, mas ele tem que ter todo um aparato ao redor para poder dar certo. Eu estou muito curioso para ver como que o Dennis Allen vai sair da posição de Defensive Coordinator para Head Coach lá no Saints, Porque a defesa ela deve se manter num sistema muito inteligente, que os Saints rodam há bastante tempo. Mas o ataque já não tem mais aquela influência do Sean Payton, Vai perder o Alvin Kamara no início, então vai cair um peso muito grande sobre o Jameis Winston para ele liderar essa equipe e ver o que ele consegue produzir. É um jogador que saiu como first overall do seu draft, e acho que a grande crítica que todo mundo faz ao Jameis Winston, e eu particularmente eu sou muito apegado a isso, é o fato de que se você pegar o tape dele dos tempos de college e o tape dele atual, tem pouquíssima diferença. Então foi um jogador que não conseguiu demonstrar uma capacidade evolutiva dentro do jogo. Se você não consegue compreender as diferenças, se você não consegue evoluir a forma de jogar saindo do college para a NFL, você é um quarterback medíocre. E eu acho que isso aqui reflete na nossa lista, Número 23 é medíocre. O número 22 foi um ajuste de último minuto que eu fiz. Ele estava na posição de 21, acabei subindo ele para o 22, ou descendo ele para 22, na verdade, porque pesa muito para mim a questão saúde, disponibilidade para estar em campo. Isso é muito, muito, muito importante. E o Carson Wentz, novo quarterback do Washington Commanders, tem problemas sérios, históricos, de não conseguir estar em campo
por muitos jogos ou até por uma temporada inteira. Né, depois de um início realmente muito positivo lá no Philadelphia Eagles, em que ele liderou aquela equipe durante boa parte da temporada, que culminou no primeiro e único Super Bowl dos Phillies, a gente acaba ficando um pouquinho preocupado porque o Carson Wentz parece que nunca voltou daquele ano. Né, e já faz bastante tempo. Depois foram várias lesões, aí ele acaba sendo trocado, ele chega nos Colts com a possibilidade de repente repetir o grande ano da vida dele, não consegue. Nas últimas 2 partidas ele tem atuações desastrosas, os Colts acabam sendo eliminados para o Jacksonville Jaguars, né, que acabou ficando com a escolha número 1 do último draft. Isso realmente está na conta do QB, né? Ele jogou muito mal aquela partida e acho que ficou muito marcado por isso. O Frank Reich, né, o head coach dos Colts, que pediu pela contratação dele, foi pessoalmente pedir desculpa para o front office da equipe, né, dizendo que ele tinha feito uma aposta errada. Ele acabou sendo trocado para os Commanders, volta para sua divisão anterior. E eu particularmente aposto muito pouco nesse jogador. Acho que talvez a gente já tenha visto o melhor de Carson Wentz e muito possivelmente também a gente não consiga ver ele por uma temporada inteira, né? A saúde do Wentz é realmente muito ruim, e mesmo lá com o Terry McLaurin, que é um excelente wide receiver, eu espero pouco desse jogador, para ser bem honesto. Fechando o nosso vídeo aqui, o nosso número 21. E antes de dizer quem é, eu vou reforçar o pedido. Deixa um comentário aqui embaixo, eu venho conversar contigo. Deixa um like aí, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. A gente tenta produzir sempre o melhor tipo de conteúdo sobre todos os esportes americanos, né? E tá chegando a NFL, né, gente? Tá chegando a NFL, então vem muita coisa boa por aí. Nosso número 21, encerrando o primeiro vídeo do nosso ranking de quarterbacks, é o Jared Goff, né? O quarterback que era do Los Angeles Rams e agora joga pelo Detroit Lions, né? O Jared Goff talvez tenha ficado muito marcado pelo último Super Bowl, apesar dele não ter nem disputado, né? Mas justamente a troca de QB acabou culminando no título lá dos Rams. Mas falando do Goff em si, eu vejo um quarterback que ele amadureceu um pouquinho com o tempo, também saiu alto no seu draft, né? First overall, e acabou sendo um jogador que ele chegou no Super Bowl e muito se esperava dele, ao mesmo tempo parece que ele não amadureceu naquele momento. Mas essa mudança de ares para ele, essa nova vida em Detroit, parece ter feito bem, né? O jogador teve uma temporada melhor do que esperada num time que tem muito menos talento e uma mentalidade ofensiva muito diferente lá do Sean McVay. Mas é um jogador que ele conseguiu conduzir uma vitória sobre o Minnesota Vikings. Foram muitos jogos que bateram na trave para os Lions na última temporada. E quem sabe o time não possa aí sonhar com uma vaguinha de wild card, né? Seria talvez uma grande redenção para o Jared Goff levar um time que tem um histórico recente de muito fracasso aos playoffs, por que não? Eu vejo com bons olhos aí o segundo ano do Jared Goff. Não espero uma temporada de Hall da Fama, não espero uma temporada de MVP, longe disso. Não acho que é um time capaz de desafiar o Aaron Rodgers e os Packers na divisão, mas eu espero um jogo um pouquinho consistente. Acho que é um jogador que pode oferecer um pouquinho mais do que a gente espera dele, e eu acredito que possa sim brigar pelo segundo lugar da divisão e quem sabe por uma vaga de wild card. Mas é isso. Finalizamos aí a última parte do nosso ranking, né? Os piores quarterbacks titulares da NFL. E na próxima semana eu volto aqui com os quarterbacks que ficam no meio dessa lista. Na última semana, antes do início da pré-temporada, né? Antes do início dos jogos de pré-temporada, eu trago para você aí o ranking de quarterbacks, o nosso top 10. E aí vai ter uma análise bem profunda de cada jogador. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima.